Gente, boa noite a todos. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui participando dessa comunidade linda. Mês de julho, tá um frio do cão aqui em São Paulo, estamos no meio da quarentena. E hoje a gente vai contar um pouquinho de um super hackathon que rolou no mês de maio. Comecinho da quarentena, estava todo mundo bombando de fazer código e tudo mais. E teve um hackathon gigante da rede do Ethereum, que foi o Hack the Money. Então, hoje eu convido 3 projetos da galera do Brasil que apresentaram soluções completamente diferentes, todas muito incríveis tecnicamente falando. Então, nada melhor do que eu passar a bola para os criadores dos projetos. Então, para começar, eu passo para o Fábio e para o JG, que criaram para todos nós o Atomic Ninjas. Ou Atomic Ninja, singular, desculpa. Com vocês, queridos. Olá, olá, boa noite a todos. Vou aqui compartilhar minha tela para mostrar com vocês a ferramenta. Avisa se estiverem vendo. Aparecendo aqui. Oi. Tá tudo certo? Então, para essa Hack the Money, eu e o Fábio, que está aqui na call também, a gente resolveu fazer o Atomic Ninja. Qual é a ideia básica dessa ferramenta? Que, à medida que os protocolos, principalmente de DeFi, vão ficando mais complexos, a gente foi vendo cada vez mais. Nós dois somos parte da comunidade de segurança, né? Então a gente acabou vendo ataques e hacks por esses protocolos que basicamente não era nenhum erro de um protocolo em si, não era exatamente um erro de um produto específico, mas quando você pega todas essas peças de todos esses produtos que existem juntos e você monta condições, você consegue explorar um ou outro projeto de acordo com isso. Então, começando a pensar nessas coisas, a gente pensou, esse tipo de coisa é muito legal, mas só dá para fazer exatamente quem entende que consegue desenvolver smart contracts, porque você precisa pegar todas as interfaces e montar tudo num contrato que execute isso de forma atômica. Então, partindo dessa ideia, a gente resolveu fazer o Atomic Ninja, que está aqui, está live já no atomic.ninja, e basicamente é uma ferramenta para a gente criar transações atômicas no Ethereum. E vou mostrar bem rápido, porque eu quero mostrar logo o código que tem os contratos que são as partes mais interessantes. Basicamente, a gente usou uma ferramenta que foi iniciada pelo Google, chamada Google Blockly, mas que depois o MIT também fez uma versão, que a ideia era ensinar programação para crianças, ensinar lógica de programação para as crianças, e a gente achou que aproveitar desse projeto, que é um projeto open source, que certamente teve muito de estudo de UX, como fazer as coisas mais intuitivas, para fazer essa ferramenta seria a melhor coisa. Então, basicamente, é esse mesmo esquema de pecinhas e que você pode fazer qualquer coisa. Você pode, por exemplo, se você quiser enviar Ether para, não sei, 10 pessoas, você pode fazer aqui e montar tudo de uma vez só e executar a transação que isso funcionaria. Basicamente, é bem simples, não tem muito mistério. Só que dá para fazer várias coisas muito legais. Então, por exemplo, a gente fez peças da Compound. Se você quiser emprestar numa transação só, se você quiser abrir um zap dessa mesma transação e até a parte mais que a gente acha mais interessante é a parte dos flash loans. É meio que a novidade, que é um conceito muito legal, que só dá para existir aqui na chain, mas que é muito difícil de se usar, porque você precisa dos smart contracts, você precisa passar parâmetros muito específicos. Então, por exemplo, se você quiser pegar um flash loan de, sei lá, 100 Ethers, você pode fazer uma oportunidade de arbitragem aqui, achar no meio, enfim. Aí você consegue executar um flash loan só aqui com essa interface bem simples. Então, foi isso que a gente fez. Basicamente, essa é a ferramenta, vocês podem brincar já nela, quase todas as peças funcionam, tem umas que a gente não mexeu tanto assim depois que a hackathon acabou, então tem algumas coisas que estão meio quebradas. Mas eu vou mostrar exatamente qual é a arquitetura disso, dos smart contracts, principalmente, que eu acho que é a parte mais interessante, e como é que a gente pensou nisso.
Então lá, vocês estão vendo aqui o meu VS Code. Se tiver muito difícil de ler, avisa que eu tento aumentar aqui a fonte. Então, basicamente, a gente começou pensando que para fazer essas transações atômicas, a gente gostaria de fazer o deploy de um contrato para cada usuário e que ele executasse todas essas transações a partir de um endereço externo, e não porque não dá para uma conta que a gente chama de EOA, né, uma conta externa, executar transações atômicas, precisa ser executada a partir de um contrato. Então, a gente precisava fazer o deploy de um contrato, executar tudo. Inicialmente, a nossa ideia era destruir esse contrato, mas a gente acabou deixando isso de lado. Aqui, basicamente, esse contrato Atomic é o contrato principal. O que ele faz? Ele é um contrato que está deployado na chain, então esse é um contrato único que está lá, e que ele tem algumas funções importantes, e a principal é do Launch Atomic, que ele recebe um array de endereços, um array de values e um array de datas. Então, basicamente, cada peça vai ter encodado lá um array de endereços, de values e de datas, e a gente vai executando essas operações uma a uma. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é um array de to para o Vitalik, para o valor de 10, e a data é vazia, porque a gente só está transferindo Ether. Mas se fosse transfer, seria diferente, entendeu? Então, basicamente é isso que recebe. E aqui a gente está usando um artifício muito legal que a gente vai, ao invés de, como isso é uma factory, a gente essa aqui já está deployada na chain, para cada usuário que usar o Atomic, a gente quer que seja feito de um endereço novo, porque se por algum motivo ficar um token lá, ou se acontecer alguma coisa, a gente quer que cada usuário seja dono do seu próprio contrato de Atomic. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer esse Atomic Proxy, que ele não é nada mais, nada menos do que um contrato muito leve, porque a gente vai deployar ele on-chain, então o custo de gas tem que ser baixo, que basicamente tudo que ele recebe de data, a gente faz um forward para esse outro contrato aqui, que é o contrato que contém a implementação. E nesse contrato, quando a gente pede para lançar um novo Atomic, quando o usuário bota lá execute, a gente faz um deploy usando um create tool. Por que a gente usou um create tool? Create tool, eu não sei se está todo mundo por dentro, mas é uma versão para você deployar um contrato num endereço pré-determinado. Então, o que acontece? Você pega um bytecode, que a gente está salvando aqui nesse próprio contrato, e você precisa de um salt. Então, você consegue calcular antes do contrato ser executado qual endereço ele vai ser instanciado. Então, para algumas peças, como por exemplo, para a peça do Fast Swap, isso é importante, porque na hora de encodar a peça, a gente precisa saber que endereço a gente vai mandar essa transação. Então, por isso que a gente está usando o Create Tool e a gente está usando o Salt, a gente gera a partir do Message Sender e de um nonce. A gente mantém um mapping aqui de cada Message Sender, né, que cada usuário que usa essa aplicação com nonce, para se o mesmo usuário não fizer duas transações, não falhar esse Create Tool. Depois que a gente faz esse deploy do Create Tool, a gente tem uma nova instância desse Atomic Proxy. E aí, exatamente, a próxima coisa que a gente faz é chamar essa função execute, que é basicamente a função que está aqui embaixo, que vai executar todas as peças. Então, essa função é bem simples, na verdade. Ela também recebe exatamente os mesmos parâmetros e ela faz um if, fazendo basicamente uma chamada simples, uma chamada low level, né, que vai retornar sucesso ou failure. E é isso aí que ela vai desenrolar, ela vai chamando cada função, basicamente. E aqui na Launch a gente chama essa função do proxy, só que como ele não tem uma função definida, ele vai entrar no fallback, e o fallback vai fazer um delegate call para o próprio factory. Então, esse contrato aqui usa de meio que uma função dupla, um para launch e um para servir que nessas padrões de pattern, geralmente as pessoas chamam de master implementation, né, ou implementation. Então, dessa call, vai voltar para essa função execute, e aí sim, vai executar todas essas operações, todos esses blocos. E, basicamente, com essa construção, a gente consegue executar 90% das peças. Todas as peças aqui
são executadas simplesmente enrolando essas transações e enviando tudo de uma vez só para esse execute. E é isso, ela vai fazendo, até chegar no final, ou se alguma falhar, a gente reverte tudo. Acontece que, para fazer o flash swap, que é o flash low-on, e a flash low-on da Uniswap, né, e o flash low-on, a gente vai precisar de um artifício a mais. Porque, por exemplo, se você olhar aqui na documentação da Aave, para você fazer um flash low-on, você precisa de algumas coisas. Você precisa iniciar essa operação chamando um execute operation lá nos contratos da Aave. Então, seu contrato precisa ter essa função que chama a Aave. E isso aqui a gente poderia fazer com a função execute, porque é só encodar essa função. Mas, a função que você chama na Aave é flash load. O problema é que a Aave, ela vai pegar, eu não sei exatamente como, basicamente como funciona o flash load é o seguinte: você pede para a Aave um empréstimo, e pode ser um empréstimo muito alto, com taxas muito baixas, porque se você não devolver até o final da transação, a transação reverte toda e como se nada tivesse acontecido. Então, você consegue uma quantidade muito grande de dinheiro e com uma taxa muito barata. Então, basicamente, essa função você pede para a Aave e ela vai chamar uma função callback no seu próprio contrato chamada execute operation. E aí sim, ela vai te passar todo o dinheiro. Então, se você pediu 100 Ethers, ela vai passar 100 Ethers para esse contrato e ela vai executar, ela vai te passar uns parâmetros que você mesmo enviou. Então, o que acontece? Aqui no Atomic, a gente precisou deployar no contrato, na chain, um contrato que faça essa interface com a Aave, que a gente chamou de loaner. E ele é um contrato também muito simples, que tem duas funções. Uma é initiate flash loan, que ele vai chamar os contratos da Aave, bem simples, ele vai pedir para a Aave onde é que está o endereço, vai pedir um flash loan, ele vai dar um endereço de callback, que é esse próprio contrato, e a quantidade, os parâmetros, etc. E quando ele executar de volta, quando a Aave chamar essa função vai ser chamada pela Aave, a gente guarda o message sender, que nesse caso é o próprio Atomic Proxy que iniciou a transação. Então, a gente vai encodar uma função para esse Atomic chamar essa execute, que vai ser o to, vai ser esse loaner chama a Aave volta para essa função execute operation, e essa função execute operation chama de novo o Atomic, essa função aqui do fallback, para ela ser executada com a quantia que tem. Então, é um vai e volta meio complicado, mas é assim que funciona. Então, basicamente, a gente tem alguns contratos que vão e voltam para essas peças poderem funcionar, essas peças de sanduíche. E isso permite, na teoria, você fazer um sanduíche dentro do outro, porque a gente vai enrolando. Isso tudo ficou muito conciso, né? Uma das coisas que a gente, quando estava pensando em fazer hackathon, a gente queria que, na hora que a gente fosse estender isso, né, fazer mais peças possíveis, a gente não precisasse deployar contratos novos para cada peça. A gente gostaria que tudo fosse o mais genérico possível, para toda peça que a gente fizesse já funcionasse meio out of the box. Então, foi basicamente essa estrutura que a gente criou. E tem mais algumas outras coisas legais. Por exemplo, tem esse snippet aqui que a gente fez, que é o Atomic Proxy, ele faz uma low-level call. Então, o retorno dessa função é um boolean, se a operação falhou ou não, e tem um outro dado que é um return. É um return value de uma array de bytes que diz o que essa call retornou. Só que, por exemplo, quando a gente executa uma função num contrato externo e essa função reverte, a gente gostaria de ter exatamente a mensagem de erro. Então, exatamente para esse snippet aqui que faz, ele pega o retorno da última função e copia a mensagem de erro. Assim, a gente consegue reverter com a mensagem que o contrato que a gente chamou reverteu. Então, aqui, por exemplo, aqui, se eu tentar executar como estava essa da Balancer, eu vou tentar simular, a gente vai ter aqui um erro na peça da Balancer, que é not swap for same token,
E isso está nos próprios contratos lá da Balancer, que é uma DEX. Então, basicamente, essa infraestrutura, ela é um contrato muito simples, ele tem 100 linhas, o contrato da Atomic Proxy, mais esse loaner aqui, que também não tem nem 100, e que a gente já consegue executar um monte de coisa. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês, bem rápida, é como é que é feito os blocos, porque a nossa ideia é que quem está desenvolvendo projetos façam seus próprios blocos. E é muito simples, eu vou mostrar o mais simples que a gente tem, que é para você transferir Ether. E essas funções aqui, exatamente, eles definem... Cada bloco é um arquivo JS bem simples. Isso aqui é uma função que define exatamente o padrão da peça, que isso a gente já pegou importado do Google Blockly, e a gente nem mexeu. A única coisa adicional que a gente fez é cada bloco, para poder ser executado, tem essa função chamada encoder, que vai encodar quais são as operações que aquele contrato vai executar. Então, por exemplo, essa função, esse bloco de mandar Ether, ele vai pegar aqui os parâmetros da peça, que aqui na peça está isso aqui, olha, um parâmetro é a quantidade e o outro parâmetro é o endereço, então ele vai pegar esses parâmetros da peça e vai retornar esse endereço, to é o Vitalik, o value é o value que foi passado pela peça, e pronto. Isso aqui é o que ele vai encodar. Data a gente não precisa passar nada. Então, esse encoder da função, se você, por exemplo, tivesse só isso, o Atomic Proxy receberia só isso aqui, um array de um item com o to, o value e sem data. E na hora que chegasse aqui, ele ia executar essa função. Basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algumas perguntas, fiquem à vontade que a gente pode responder. O Fábio está aqui também. Fantástico. Parabéns, gente. Ficou muito louco. Valeu, Rob. Pessoal, o código está aberto, viu? Se alguém quiser contribuir ou dar uma olhada. Pois é, ainda o repositório ainda está um pouquinho bagunçado, não está tão amigável aqui para quem quiser contribuir, mas esse aqui é o endereço, está no bossadev/atomic. Eu vou jogar no chat aí. E vocês podem contribuir, a gente está aceitando contribuições. Ô, JG, você pode explicar, que eu ainda não sei direito aqui como usar o create tool, lá que você falou que é um endereço determinístico, né? Você usa um salt do nonce mais o sender, né? É isso? Isso. Por que você precisou usar ele? Você falou que foi no flash swap do Uniswap, né? Então, na verdade, acho que o Fábio até pode explicar melhor, porque foi ele que fez a peça do flash swap. Mas, basicamente, quando a gente estava na peça do flash swap, quando a gente estava criando o encoder, até onde eu entendi, a gente precisava ter o endereço de destino, não é isso, Fábio? É isso, cara. A gente precisava ter o endereço... Então, a gente precisava ter o endereço do destino já. E o destino era esse contrato, né? Então, a gente queria que ele fosse determinístico. Com o create normal, ele já é determinístico, né? Mas ele só leva em consideração o endereço e o nonce do contrato que está criando o outro. E a gente não queria isso, porque se dois usuários mandarem a transação ao mesmo tempo, podia ser que eles se confundissem, entendeu? E um usuário acabasse mandando token para o outro e tal. Exato. Então, a gente usou o endereço do usuário como salt e um nonce também, né? Para nunca repetir. Justamente para cada usuário ter uma lista determinística dele, sabe? E não ter colisão de atomic de um usuário com outro. E a gente está usando uma biblioteca que é bem boazinha, que acho que é do próprio OpenZeppelin, que eles abstraem já quase todas as funções aqui. Ele já tem a função de deploy, que você só passa o salt e o bytecode, e ele ainda pode já funções meio helper, para você computar o address, que o próximo, né? Então, para a gente que precisava ver isso aqui no JS, acaba ficando bem fácil. Legal. Valeu. Né?
É isso, alguém tem mais alguma dúvida? Quer que a gente explique melhor alguma coisa? Eu passei meio correndo, não sei se vocês entenderam, que tem algum detalhe que passou rápido. Acho que vale, em primeiro lugar, uma grande menção ao projeto, né? Porque é um projeto feito para ajudar hackers, né? Vocês fizeram uma forma muito simples e intuitiva, de alguém que é novo, para conseguir literalmente mexer como se fosse um Lego, né? Uhum. Então, ah, eu lembro na época que vocês estavam apresentando, ainda fiquei empolgada, consegui gravar um pouco do feedback, mas foi um feedback muito positivo do pessoal do Hackathon. Então, eu queria saber, assim, como é que foi para vocês a parte, assim, mais difícil de implementar? E a segunda coisa é se o pessoal está usando, se realmente estão mexendo, estão colocando na prática essa ferramenta que vocês criaram para todo mundo. Ah, legal. Pode ir lá, Fábio. Opa! Então, eu não sei, eu acho que a gente dividiu bastante os trabalhos, né? Eu particularmente apanhei muito do Google Blockly. A gente levou umas 2 semanas para conseguir colocar ele no ar lá, né? Porque ele é bem complexo, sabe? Você tem que buildar ele antes, a gente acabou misturando as coisas, até o Henrique e o Jeff ajudaram a gente aí a tentar passar por essa barreira, né? Fora isso, eu acho que o Flash Swap também levou bastante tempo meu e eu acho que ainda está errado. A gente está pagando mais taxas lá. No bloco, sabe, ele está pagando, acho que, a mais de volta para o Uniswap. Mas esse é mais fácil de corrigir, assim. E aí, sobre o uso, Ju, ainda não tem gente usando, e o ideal é ainda não usar. A gente ainda acho que tem trabalho para fazer antes do pessoal começar a colocar fundos ali, né? Então, eu acho que usar para simular e tal, e para brincar é legal, pode usar, mas colocar fundos ainda é muito arriscado. A gente teria que passar por uma avaliação, por um terceiro e tal. A gente está vendo isso aí, está tentando ver umas formas de desenrolar isso. É bacana que muitas vezes, né, o que vocês mais precisam é mais usuários, a gente brincando, a gente testando, e principalmente feedback, né, do pessoal da comunidade. Então, acho sempre bacana incentivar próximos hackathons, principalmente de DeFi, tá aí uma ótima ferramenta para começar. Sim, a gente está meio que buscando casos de uso que sejam interessantes também, né, para além de só DeFi, né, então a gente estava tendo algumas conversas para usar como uma interface simples para DAO também, para poder as pessoas poderem votar e tal, mas a gente ainda está no processo de polir algumas coisas para isso virar realmente poder ser adotado para muita gente. Bacana. Mas alguém, gente, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam saber, ou até dos próprios developers, sobre os desafios, carreira deles, enfim, são 2 grandes contribuidores da rede do Ethereum. Vocês imaginavam chegar na final? Vou te falar que eu imaginava, viu, Ju? Dessa vez é que eu acho que eu sempre imagino, né? E nunca acontece. Mas e dessa vez funcionou. Mas eu acho que o Blockly, né? A ideia era legal também. E mais esse negócio novo aí, eu achei que essa mistura ia dar um resultado bom, assim. Que legal, gente, parabéns. Vocês mudaram muito, eu sou muito fã do trabalho de vocês no Atomic. E eu tenho perguntas sobre vocês. Eu quero saber como que vocês se envolveram com Ethereum, enfim, como que funciona a vida de vocês como desenvolvedores em Ethereum hoje, contar um pouco para as outras pessoas que estão no call hoje, tipo, de onde isso veio, como vocês se envolveram e quais seriam as sugestões para outras pessoas que estiverem aqui que têm interesse. Quer começar, JG? Beleza. Cara, eu acho que eu sou... Geralmente, o pessoal da comunidade de Ethereum, todo mundo tem um histórico antes no Bitcoin. E eu nunca tive, na verdade. Eu comecei a mexer, a brincar com essas coisas direto no Ethereum. E acho que... Eu nem lembro exatamente. Acho que foi por volta de 2016, se eu não me engano. E eu li alguma coisa sobre essa plataforma e eu achei interessante. Vou pesquisar e tal. E eu comecei a pesquisar, comecei a brincar.
comecei a contribuir para os projetos. Na verdade, esse é o maior conselho que eu dou. A gente tem um privilégio de que 90% de tudo que é feito em Ethereum é open source. Então, cara, se você quiser aprender sobre smart contracts, tem muitos projetos interessantes que é só lá contribuir, ler o código, aproveitar. Se você quer aprender sobre desenvolvimento do próprio nó, tem todos os nós, basicamente, hoje em dia são open source, então você vai lá ler, estudar. E foi assim que eu aprendi. Eu comecei a contribuir com alguns projetos lá atrás, assim, eu acho que o Open Zeppelin eu fui um dos primeiros também, quando eu era muito novo, Aí fui contribuindo e aprendendo, fazendo as coisas que eu achava interessante e foi nisso, assim. E eu comecei a mexer profissionalmente mesmo, eu acho que foi... Eu participei de um concurso e eu ganhei um ingresso para a DevCon de Cancún, foi acho que uns 3 anos atrás. E foi lá que eu conheci mais gente, que eu comecei a trabalhar profissionalmente e tô aqui até então. Que legal. E antes disso, o que você fazia? Você já era desenvolvedor com alguma coisa? Então, eu estava na faculdade de desenvolvimento e eu estagiava na IBM, basicamente. Eu não Entendi. era... Tanto que a minha experiência, assim, é basicamente quase toda com Ethereum. Eu tenho poucos meses fora dela. Que legal. E você faz... O meu foi diferente, o fluxo. Eu trabalhei como auditor de TI, com segurança da informação, por 12 anos. Então, eu comecei na PwC, depois eu passei por várias empresas como auditor interno, ou trabalhando com segurança mesmo. E eu, em 2016, conheci o Ethereum também, através da comunidade de segurança, na verdade, né? Como eu também, o Bitcoin eu acabei conhecendo através da comunidade de segurança também, na época do Silk Road, lá, né? Esse foi um grande caso, não só o Bitcoin, né? Mas o Tor e tudo. E eu acompanhava de longe, sabe? Muito mais como um assunto relacionado, assim, ao trabalho. Mas o Ethereum, sabe, a capacidade, eu acho que os smart contracts e tal, e o código lá que você sobe e tal, tem tanta utilidade, né? E na época também tinha uma estética legal, era tudo muito mais simples, assim, né? Era fácil até de assimilar de início. E eu fui olhando isso e fui me apaixonando, assim, e eu tava cansado em paralelo com da minha carreira anterior, né, das 9 às 5 e tal, trabalhando como auditor. Eu já não estava auditando só tech também, então tinha uns assuntos chatos, sabe, caía numa contabilidade, num estoque para contar itens. E aí, em 2017, eu resolvi largar tudo e pular de cabeça no Ethereum. E aí eu comecei... na verdade, eu larguei tudo antes do que o planejado também, eu não estava preparado para trabalhar ainda, mas depois que eu saí eu tive muito tempo, né? Então eu comecei a estudar muito também, comecei a ir atrás e tal, e acabei gravitando, por conta da minha carreira anterior, para a segurança de smart contracts também. Então eu comecei a auditar com a Solidified no fim de 2017, no meio de 2018, assim, eu passei a fazer parte do time central, e em paralelo com a Solidified também veio desenvolvendo aí para vários clientes aí aqui mais locais aqui, né? Não são tanto de fora assim. Legal. Muito legal a experiência de vocês. Obrigada, gente, por compartilhar. Imagina. Pessoal, tem uma surpresa aqui para vocês. Enquanto vocês apresentavam, deixa eu ver se eu vou conseguir, não sei se vai pegar o microfone, mas eu consegui gravar o feedback que Andrés Antonopoulos passou para vocês. E foi uma coisa muito bacana, né, na conferência. Ele estava muito Bitcoin maximalista, para minha opinião, sempre falando que Bitcoin era melhor, que ele realmente usava esse tipo, aquele de ferramenta, mas eu gostei muito quando ele elogiou bastante vocês. Então aqui tá aqui um pouquinho do mérito de vocês. E como é que foi? What you're showing in the front, which is clean and simple, either becomes too complex and loses its purpose, or there's all of these hidden knobs and dials that make it behave in unpredictable ways because you forgot to tweak a knob or check a box or something like that. So I think this balance is very difficult to strike, and I think you did a really good job keeping it simple and focused on its real purpose as a teaching tool, and not encouraging power users to take it further and further and further.
Yeah, that's just an acknowledgement. We forked Google's Lockly to do that. And we're not front-end specialists, as Kartik said, so we had a rough time there making it work and twisting it, in our direction there. But the interface is just amazing, so it works pretty well. And just to run, basically congrats all those acts and the effort you guys have put in. It's just amazing. And I think for Jeff, Sunset Supreme, one interesting question about that where what you're. Então foi pouquinho aí do sucesso deles, gente. Foi um grupo muito elogiado, muito bacana. Então, assim, isso é algo que é muito legal, ver seus amigos chegando na final e recebendo um mega feedback positivo de pessoas como Andreas Antonopoulos. Então, parabéns, JG, Fábio. Vocês ralaram muito mês aí para isso acontecer e ficou muito bacana. Obrigado, pessoal. Esse feedback foi especial mesmo e mais especial ainda, porque o vídeo começou na hora do feedback dele, né? Mas logo antes, a menina do Uniswap, eu esqueci o nome dela, ela estava batendo na gente, dizendo que a gente implementou o Flash Swap errado. E aí eu me defendi falando que não, que eu fiz da forma mais simples possível. E aí o Andreas, foi show de bola, ajudou aí. Não, mas eu nem estava pensando em gravar, de repente eu falei, cara, agora é o feedback que o Andreas vai dar para eles, né? Então, e foi muito bacana, porque ele manja de código tecnicamente falando, então é um feedback que, assim, é bem relevante, né? Então, não tem pessoa melhor, acho que para encerrar aqui o hall de elogios do que ele. Só quem não elogiou ainda dá tempo, viu? Agora é a hora. Parabéns, meninos! Boa noite. Obrigado. Aí, pessoal. Queria agradecer também aí a presença aí e a aula também de vocês aqui, que realmente é incrível. E agradecer o conteúdo que vocês estão fazendo aí também, essa questão de vocês representarem o Brasil fora do Brasil, eu acho fantástico. Então, parabéns mesmo, de verdade. E bola para frente, compadre. Mete marcha aí que vocês vão conseguir futuro longo ainda, viu? Bota para cima. Valeu, Caio. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, então vamos começar a segunda parte, né, do evento. De novo, parabéns, assim, Atomic Ninja. Sempre que vocês precisarem, estamos aqui para dar uma força para vocês. Acessem todos os canais aí da comunidade. Eu acho que é uma comunidade que demorou muito tempo para ter uma turma de developers e tudo mais. Então, assim, é exatamente um grupo bem, assim, evoluído, né? E vem todo mundo crescendo bastante tecnicamente falando. Eu acho que ninguém mais do que vocês dois para sempre empoderar a gente, mostrar ferramentas, assim, pegar pela mão e falar, não, começa por aqui, esse código não é tão complexo que nem você imagina. Então, vocês fazem um super trabalho com a comunidade, queria de novo enfatizar que é muito legal, assim, mais do que merecido. Bom, agora eu passo mais para uma parte de recados, né, coisas que eu acho bacana, assim, o pessoal se envolver, saber o que está rolando e tudo mais, porque a gente está cada vez mais querendo dar ferramentas, ensinar que, ir lá fora no hackathon não é tão difícil assim, tem um caminho por aqui, por ali, mas que é muito bacana, assim, principalmente socializar com o pessoal de fora, muitas vezes fazer grupo com o pessoal de outros países que pensa, assim, de formas diferentes de resolver problemas. Então, eu queria, hoje, passar, assim, alguns recados de pessoas que pedem minha ajuda, e são pessoas que eu sei que estão fazendo um puta trabalho legal, tudo que eu estou mandando é muito de graça, então, a maioria das coisas é assim, é zero, vocês não vão ter que pagar nenhuma tarifa para se inscrever, para participar, e principalmente a comunidade precisa crescer e precisa de gente nova, trazendo coisas boas. E o bom de chegar agora, quem está chegando na comunidade, é que vocês vão ter tanto recurso disponível, mas tanto tutorial e tanto código para ver, tanto exemplo bom, que isso é a parte mais bacana. Então, queria encorajar todo mundo a participar. E já vou chamar o Jeff também para começar o nosso joguinho.
Mas de hoje eu queria meio que passar 3 avisos. O primeiro é que tem um hackathon chamado Fork the World. Começaram hoje várias sessões super explicativas e tal. Tem muita palestra, mesmo que não queiram ir até o final, não tem problema. E é um hackathon que é principalmente para as pessoas aprenderem sobre DAOs, que são essas Decentralized Autonomous Organizations. E isso tem crescido muito, são comunidades digitais que eu chamo de Disorganized Autonomous Organizations, e eu fui chamada para ser jurada, então nessa não vou participar, mas eu vou estar de olho nos projetos, e tudo que eles querem é que as pessoas se envolvam, conheçam, brinquem, aprendam as ferramentas, e várias redes, ou seja, várias plataformas que apresentam ferramentas para você implementar uma DAO. Então, o que é uma DAO? Como é que funciona a governança? Como é que você escolhe governança? O que os membros podem, não podem? Como é que podem fazer? Quanto tempo de votação vai durar, não vai durar? Então, várias coisas bacanas sobre DAOs. Tá aí o link, forktheworld.whatthefuck, na verdade, desculpa, é WTF, não sei porque eles escolheram essa extension, mas Fork the World, tá bom? E tá aqui o site deles, é só clicar aqui, you had me at Fork the World. Então, os caras fizeram um site muito, muito bacana e tem muito workshop de graça. Tudo assim, começou hoje, aqui é onde você se inscreve, na sequência eles vão, tipo, mandar um e-mailzinho, assim, e tal, mas assim, com coisas super fáceis para você colocar no calendário e já sair participando da festa, tá? Então, esse é o recado 1. Recado 2, vai ter uma conferência em agosto, chamada Future Proof. E quem organiza de novo é a Shinsu, da Dystopia Labs. E a Shinsu, todos os eventos dela são de extrema qualidade, curadoria das pessoas que falam, que participam, é muito bacana. Então, chamaram até lá vai ser, tipo, a grande atração do evento, vai ser a menina do Cambridge Analytica, aquela Brittany Kaiser, é o nome dela. Então, como o evento é de graça, normalmente, assim, o evento vira à noite, então é para as pessoas do mundo inteiro participarem, entre os dias 22 e 23 de agosto. Então, coloquem aí, vou mandar também no canal do Telegram, mas community.blockstack.org/futureproof. Então, tá aqui, é só se registrar. Yes, it's free. Então, muita coisa sobre privacidade, sobre mineração, vai ter coisa de teoria dos jogos. Tá aqui um pouquinho dos speakers. Então, assim, a gente de peso global, assim, muita gente bacana, pessoal do IPFS, enfim, pessoal de exchanges lá de fora. Tem de tudo um pouco, assim, e vai, assim, é gente de todas as áreas, né? Então, também, por ser de graça. E a terceira coisa que é de graça, que eu acho que, assim, já falei algumas vezes, mas volto a falar, e essa não tem como eu botar link, é o newsletter da Ethereum, que é semanal, que conta todas as novidades de todas as áreas, desde tecnicamente, conferência, hackathon, tudo que é de graça, tá compilado, vocês vão receber um e-mail uma vez por semana. Então, procurem aí, é o Week in Ethereum, se não me engano tem um site também para o Week in Ethereum. Então, tá dado os meus recadinhos. Passo agora, então, a bola para o Jeff. Jeff, tá por aí? Opa, tô sim, Ju. Bora lá. Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Beleza. Bom, pessoal, todo mundo sabe aí que eu também, né, dou aula de smart contracts e também de programação. E aí a Ju tem feito um trabalho maravilhoso na comunidade e tudo, e fala, tudo que é meetup em geral sempre tem um sorteio, né? Fala, poxa, por que a gente não cria uma ferramenta, né? Um sorteio, e aí falando com o Fábio, que a gente já também faz muita coisa junto, tem que ter um sorteio auditável, né? Tem que ter espírito do Ethereum, espírito da blockchain.
Então, aí desenvolvi o X-Races, né, para ser uma ferramenta aí para a gente se divertir fazendo sorteios auditáveis. E daí, depois de criar o jogo, também conversando com a Nádia, o pessoal, pô, a gente podia fazer tão simpáticos emojis, né? A gente podia também fazer um negócio que as pessoas pudessem comprar um pixel emoji para chamar de seu aqui. Opa, tô aqui com... Tem que aceitar o novo MetaMask agora aqui com as permissões, não? Opa. Então, e aí você pode ir comprando aqui, escolher um. A Nádia que já está aqui, já tem um emoji dela, né? Pagando com... Você seleciona aqui, dá para você comprar pagando com DAI, né? Então, enfim, é um joguinho divertido. E aí eu falei, Ju, pô, a gente tem que fazer o sorteio, né? Pô, tem que ter um meetup. Então é o seguinte, hoje aqui, a gente está sorteando... a gente está sorteando o seguinte, uma edição, já que está falando do Antonopoulos lá e tal, então uma versão do livro dele, né, para Ethereum, Mastering Ethereum, na versão para Kindle, tá? Então, o seguinte, eu já peguei aqui a lista da galera, então, estou passando aqui a lista, estou vendo aqui a lista da galera, e aqui, seguinte, está numa ordem alfabética, deixa eu até tirar um mega print aqui, para depois não haver nenhuma celeuma, nenhuma discussão, tal. E aqui vocês estão vendo que a gente tem as raias, né, de cada emoji, então tá por ordem alfabética. E aí é o seguinte, vamos lá ver quem que vai ganhar essa corrida aqui, né, que vai ganhar qual emoji que vai ganhar. Então, vamos lá, Start Races, beleza. Ele vai pegar os 10 últimos blocos do Ethereum e vai calcular. Vamos ver quem que vai ser o vencedor. É o Alenzinho, olha só. Pô, Fábio, vamos ver se na ordem você deu certo aqui. É o 16. Deixa eu ver aqui, Antônio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aê, Rafaela, parabéns. Você ganhou aí o livro do Master Ethereum. Legal aí para... Pô, parabéns. Obrigada. Como é que faz? Vocês me enviam? Isso, depois eu te chamo no Telegram para a gente trocar ideia, para te mandar, aí a gente combina direitinho. E aí, ó, só para quem perdeu, aí às vezes o JG vai querer auditar aí e tal, é só ver o seguinte, cada um dos emojis tem uma posição no hash, né, dos blocos, e aí depois ele vai acumulando o valor, né? E aí nesse caso aqui, essa posição aqui que estava o Alien se deu bem e andou mais. Então, pessoal, é isso. Para ir aqui também ter umas dicas. Às vezes, pô, vai brincar com alguém, mas a pessoa não sabe alguns conceitos. Então, tá aqui também um texto que explica como é que, não só como o jogo funciona, mas o que é hash, o que é bloco, explica um pouquinho do Ethereum. Então, também é uma ferramenta aí de um jeito um pouco divertido e lúdico para você explicar essas coisinhas básicas, né? Só que como tem muitas pessoas novas chegando todo dia no universo do Ethereum, então explicar de um jeito brincando é sempre legal. Então, de novo, parabéns, Babi, a gente se fala e Ju, de novo, parabéns pelo meetup aí, parabéns aos rapazes e toca o show aí. Pô, muito legal, hein? Agora... O pessoal que chega pontual entra na lista de ordem alfabética. Tá aí mais um motivo. Parabéns, Babi, aí, pela sorte de ter seu emoji. Obrigada. Eu adorei ser um alien. Eu acho que eu vou continuar com esse emoji. Legal, muito legal. Gente, então, assim, passamos para o Pod Finance ou tenho mais 3 recados rápidos? Eu vou passar para a Nádia rapidamente, porque eu sei que ela tem um bounty muito legal que ela quer contar para a gente, algo que o pessoal da MakerDAO está fazendo. Então, passo primeiro para a Nádia e depois do Pods, a gente vai contar um pouquinho do Meetup de agosto e de setembro. Então, passo para a Nádia e depois para o Pods Finance. Obrigada, Ju. Bom, boa noite a todos.
Nós agora, Maker, estamos muito interessados na parte do gaming, então estamos buscando desenvolvedores ou projetos que queiram integrar o DAI ou qualquer produto do protocolo no jogo. Nós temos diferentes categorias, eu vou pegar o link no chat para que vocês possam ver. Temos diferentes temos diferentes bounties dependendo da integração que vocês possam fazer, mas é muito interessante para nós porque vemos que no mundo do gaming podemos começar a ensinar as pessoas mais sobre cripto, podemos ensinar mais sobre DeFi de uma maneira muito mais criativa e diferente. Então, se vocês têm algum jogo ou querem fazer algo assim, podem falar comigo, eu estou no Telegram, e isso, muito obrigada, Ju. Eu acho que não tem jeito melhor de dividir uma notícia, né, do que muitas vezes, assim, a Nádia postou lá no Telegram, às vezes fica esquecido, o pessoal não checa, depois ainda mandei de novo por e-mail. Caramba, Nádia, o prêmio é grande, né, é para o pessoal, nem que seja só para brincar de participar, o prêmio tá bom, né, tem bastante gente se inscrevendo, o MakerDAO, assim, tá bem generoso. O Jeff está participando com seu jogo. Eu já estive testando seu jogo, estão agora vendo, mas é muito um bom bounty para que vocês possam integrar o DAI. Olha lá, e tem que usar o DAI, né, que é a moeda do MakerDAO, essa é a intenção. Pode fazer qualquer coisa, pode usar o DAI, pode ter vaults integrados, pode ter o DAI Savings Rate, pode ter Oasis, qualquer coisa, assim. É muito mais fácil se você tem o DAI, porque é a base de tudo em o Maker, mas a criatividade é o que estamos buscando. Bacana. Pessoal, então tá aí, tá dado um super recado, link, a Nádia já mandou no Telegram, colocou aqui no chat, depois dessa semana, ou também até hoje, depois no Meetup, eu coloco de novo, mas tá aí uma super oportunidade de participar, mandar código e principalmente, né, fazer com que a comunidade aprenda de uma forma legal. Essa eu acho que é a maior sacada, né, de você criar um jogo, é fazer o conhecimento não ser uma coisa pesada, maçante, né? Então, acho que essa é a grande ideia. Bom, então, queria agradecer, pessoal. Vamos passar, então, para o pessoal que fez o Pods Finance. Vão contar para a gente tudo a respeito de opções, blockchain, o que dá para fazer, todas as ferramentas. Quem vai tocar? É o Rob, é a Babi? Acho que eu posso ir falando. Cadê o Gui? Tá faltando o Gui também, mas eu posso ir falando aqui se ele aparecer. Deixa eu só posicionar meu monitor aqui. Quer esperar? Quer que chame ele? Ele falou que posso ir tocando, só para também dar o pessoal conhecer ele, que ele é mais low profile, né? Fica aparecendo aí na comunidade só eu e a Babi. Mas eu vou tocando aqui. Estou só preparando o beta aqui para mostrar para vocês. Só mais um segundo aqui. Rob, então enquanto você prepara rapidinho o beta, eu vou só contar para o pessoal que talvez não conheça a gente, de onde a gente veio, como que a gente foi parar no Hack Money e como que a gente saiu com o Pods, né? Acho que Pods, na verdade, nasceu bem antes. Pelo menos a ideia inicial do Pods nasceu antes, a gente trabalhou junto, eu, o Rob e o Gui, e mais gente, só um minutinho que a minha cachorrinha, nesse momento, começou a fazer um escândalo, só um minuto. Oi, desculpa, gente, resolvido. Então, assim, Pods, acho que eu diria que Pods nasceu, os princípios disso nasceu em
em novembro do ano passado com um projeto paralelo que a gente fez que chamava Oh My Die. Nesse projeto, a gente montou um código de opções para proteger o DAI, caso ele perdesse o PEG, antes do Multi-Collateral DAI Update. Foi super interessante, a gente adorou fazer esse projeto paralelo. Depois disso, a gente foi para o IF-Denver em fevereiro desse ano, e lá a gente expandiu o Oh My DAI para uma coisa que a gente chamou de Oh My DeFi, e no Oh My DeFi a gente também fez opções, né, mas dessa vez não era só opção de ativo estável, na verdade era ativo volátil também, e call, não só put. Para quem não tem familiaridade aí com opções é um tipo de derivativo que você pode ser ou vendedor ou comprador de dois tipos diferentes de opção, que são puts ou calls. Puts é o direito de venda de um ativo e call é o direito de compra de um ativo no futuro. E fora isso, tem outros parâmetros que a gente não precisa entrar em detalhes agora. Então, no IF-Denver, a gente expandiu a ideia do Oh My DAI para Oh My DeFi, e depois do IF-Denver a gente já estava apaixonado por isso, já queria continuar tocando isso, e durante o Hack Money a gente expandiu de novo, né? Não só mais Oh My DAI, Oh My DeFi, a gente expandiu para pods, onde pods a gente deixa as pessoas usarem outros tipos de colateral, quando está emitindo uma opção, mais especificamente uma put, em DeFi. Então, hoje em dia, a gente é o único projeto que aceita um colateral que é esperto, digamos assim, porque é um colateral que gera juros nele mesmo, enquanto ele está lá parado, né, esperando para ver se a opção vai ser exercida ou não. E o que mais? A gente está fazendo opções de alguns ativos diferentes, né? Então, a gente vai fazer opção de Wrapped BTC, hoje em dia só tem algumas, né, de TH e de CDAI, por exemplo. E aí, depois eu queria ouvir de vocês se tem alguém aqui que conhece opções, se tem interesse em tradar opções DeFi Options, quais seriam os ativos que vocês gostariam de ver, e se vocês, enfim, de forma geral, têm algum feedback ou alguma sugestão para a gente, porque para a gente acabou não sendo só um projeto de hackathon, a gente resolveu continuar tocando pods como uma empresa mesmo, e a gente está trabalhando nisso full time agora. Inclusive é provável que no futuro próximo a gente venha abrir posições para trabalharem com a gente no pods, então se alguém tiver interesse ou conhecer alguém que tem interesse em entrar para o nosso time, fica esperto ou fala com a gente. E a princípio a gente está localizado remoto, né? Mas a gente é aqui de São Paulo, então todo mundo se conhece e está super acessível, dá para falar, dá para passar esses feedbacks e tudo. Então, acho que era mais isso que eu queria falar, mais ou menos de onde a gente veio, onde a gente está com pods e para onde a gente vai. E então, só antes de o Rob começar a falar, eu vou só fazer um apanhado geral do que são opções. Eu já falei que opções é um tipo de derivativo. Mais especificamente, dentro do PODS, a gente está começando com o caso de put options, então o direito de venda de ativos no futuro. E do jeito que a gente está tocando aqui, são opções de venda do ativo e com 100% de colateral. Então, uma pessoa que a gente chama de o vendedor da opção precisa alocar dentro de um contrato 100% do colateral em, por exemplo, A tokens. E A tokens, nesse caso, a gente está falando que é o token que foi provido liquidez dentro do protocolo do Aave, como o lending. Então, pode ser A e USDC, por exemplo. Então, a pessoa que está vendendo essa opção, ela vai ganhar o retorno do A token mais o prêmio da opção que ela está vendendo, para ficar exposta ao risco de talvez comprar o ativo ao strike price até o vencimento. Bastante informação, mas acho que quando o Rob começar a mostrar aqui, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, de forma geral, essa tela que ele está mostrando é a nossa interface, e a gente faz uma abstração aqui e divide os fluxos em duas coisas. Então, invest e hedge são, ou você está vendendo opção, put, ou você está comprando. Quando você compra a hedge, por exemplo, você está comprando uma coisa que a gente chama de price protection, proteção em cima do preço do ativo. Então, com certeza eu vou poder vender
BTC, por exemplo, a 7 mil. Certeza absoluta que eu vou poder vender BTC a 7 mil, porque eu comprei uma put de BTC a 7 mil. Beleza? Acho que era isso que eu queria falar, só para ficar claro como é que está funcionando o nosso produto até agora. Pode mandar bala aí, Rob. Beleza. Gente, fica bem abstrato, né? Não, tô com o microfone aqui. Tá bom. Tá, então, vamos tentar aqui, eu acho que vou mostrar um pouco do demo, depois a gente aqui no footer, no lado esquerdo, se vocês quiserem aprender mais de options, tem a nossa documentação. A gente também fez lá pro Hackathon, pro Hackmoney. A gente começou meio atrasado nele, a gente teve 2 semanas, isso aqui não é a versão que a gente apresentou, já está mais avançado do que a versão que a gente apresentou. Aqui na nossa documentação tem o que é options, como elas funcionam. Nas nossas options você consegue dar uma olhada no fluxo, aqui também, como que está funcionando, né, a nossa arquitetura. E também aqui nos links aqui embaixo tem o nosso repositório do Git. Eu vou falar também um pouquinho dele. Da parte técnica, né, eu usei esse hackathon para testar um set de ferramentas novas. Eu usava o Truffle, né, e o Ganache, e eu usava como helpers, para teste, eu usava o teste helpers do OpenZeppelin. E aí para o Pods, para esse hackathon, eu falei, já que é um projeto novo, eu vou começar testando ferramentas novas. Inclusive eu usava o Web3, foi o pessoal que me xinga aí, mas eu resolvi migrar para o Ethers, tentar de vez aqui no Pods. Alguns problemas, mas enfim, testei um set de ferramentas novas. Testei o Buildler, para quem não sabe, eles estão tentando fazer um concorrente do Truffle, muita gente não botava fé, porque estava meio atrasado na corrida. A feature, né? A feature nova que eles propuseram era você conseguir colocar uns console log no Solidity, aí você logar, né, o seu contrato. Essa é a feature nova, mas eles têm várias features interessantes aqui. Eles já têm integração, os plugins que eles chamam com o Waffle, que tem o Truffle, agora tem o Waffle para ferramenta de teste, estou usando ele aqui também. Então, fora o projeto, na parte mais ferramental, eu usei esse projeto para testar essas ferramentas novas. E aí, já fazendo um spoiler, eu falei com a Juju para a gente fazer um meetup disso em setembro, né? Desse stack de ferramentas novas que eu estou usando, que a gente está usando aqui no projeto. Enfim, então, documentação para aprender options está no footer aqui do nosso beta, e o nosso Git também é legal se vocês quiserem dar uma olhada nessas ferramentas novas, mas a gente vai ter um meetup só para isso. Indo para o demo. Então, como a Babi falou, options é um novo Money Lego, que ainda a gente viu essa oportunidade no mercado, que faltava esse Money Lego lá em novembro, aí veio o OPIN, em janeiro mais ou menos, a gente foi para o Ifdenver e a gente resolveu, não, ainda dá tempo para concorrer nesse mercado, acho que a gente consegue levar o Brasil aí para competir. Então, esse é um Money Lego de options. Options para o lado do buyer, que é por onde eu vou começar mostrando, ele funciona como um seguro. Então, se eu for aqui em hedge, na verdade, quando você entra no site, você entra em dashboard, né? E aí você vê aqui que você não tem nenhum investimento. Se você clica em hedge, você também ele fala aqui que você não tem nenhum hedge. Se eu clico aqui começar um hedge, eu tenho duas aqui no Kovan, tá? Isso aqui tá em Kovan, gente. Eu tenho duas opções. As duas são de WBTC, então as duas são, entre aspas, uma proteção de WBTC ao preço ao strike price de 7 mil. Uma usa como colateral o USDC, a outra usa como colateral a USDC. Como a Babi falou, é o Smart Collateral que a gente vem chamando. E elas expiram para o dia 27 de julho, daqui uma semana. E o preço que você vai pagar por essa proteção é esse premium, a $7. Então, se eu quero, por exemplo, comprar uma proteção, eu tenho um monte de WBTC e eu estou com medo de acontecer um dump aí no mercado, eu posso vir aqui e aí eu posso falar, tá, quanto de WBTC eu quero me proteger?
Eu tenho meio WBTC, eu quero proteger meio WBTC, vai me custar $3. Isso quer dizer o quê? Que se até essa data do dia 27, até a semana que vem, se o WBTC cair a um valor, o preço de mercado dele cair para abaixo de $7.000, cair, por exemplo, para $6.000, eu tenho o direito de vender 0,5 BTC a esse preço, a $7.000. Então eu estou comprando uma proteção de preço de $7.000. E essa proteção de preço está me custando $3. E aí eu posso escolher aqui com qual a moeda que eu quero pagar esse premium, né? Então, aqui tem as informações dessa opção, o tipo dela, né? Uma put, qual que é o colateral que ela está sendo protegida, é o USDC. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu precisar exercer ela, entregar o meu meio BTC, eu vou receber de volta em USDC, que é o colateral que está sendo protegido. Aqui é a data de expiração, aqui é o tipo de exercício, né? Para quem é do mundo de opções, se você pode exercer a opção até o vencimento, ela é chamada de americana. Se você pode exercer a opção só no vencimento, ela é chamada de europeia. Aqui é o strike price e aqui é o protection price, né? O preço da proteção. Por unidade de WBTC, quanto que está custando esse seguro? Aí eu posso... né? Esqueci, desculpa, pulei um passo aqui, gente. Para isso eu vou ter que ter WBTC. Para isso eu vou ter que ter minha moeda do pagamento aqui, para comprar aí o meu seguro, né? A gente fez um faucet no Kovan para vocês brincarem, então você pode clicar aqui em mintar tokens e ele vai mostrar, ele já vai transferir para você um pouco de USDC, um pouco de WBTC e um pouco de AUSDC. Que assim vocês conseguem testar todas as ferramentas. A versão do USDC e do AUSDC que a gente está usando aqui é do Aave. Então aqui, se a gente dá um check na transação, vocês vão ver que vai ser enviado aqui para... Aqui, beleza. Então, aqui o Faucet ele já te envia um pouco de USDC, um pouco de AUSDC, do Aave, os dois são do Aave, e a nossa versão de WBTC. A gente fez um mintable WBTC aí para simular, que o WBTC do Aave que ele usa no Kovan não estava com os mesmos decimals da mainnet, e aí para a gente testar melhor, a gente fez a nossa versão. Beleza, agora que eu fui aqui em Faucet e tem os tokens, vou voltar lá no head, o head com o USDC de colateral, vou lá escolher que eu quero proteger 0.5, vou aprovar aqui minha transação, aprovar o USDC para o transfer from funcionar aqui no contrato, beleza, e aí agora eu vou comprar minha proteção. Então estou comprando uma proteção de 0.5. Beleza? Por debaixo dos panos, o que significa, né, comprar uma proteção, você está recebendo o nosso token, o nosso pod put, que é um RC20 que representa a sua opção. Se eu for agora aqui, já volto lá enquanto carrega na transação. Se eu for agora em dashboard, em heads, aqui ele está falando que agora eu tenho um novo head 0.5 até essa data. Se eu quiser exercer, eu posso vir aqui no head, e agora eu tenho 0.5 de opções dessa pod put WBTC 7000, eu posso falar quanto que eu quero exercer. E aí ele vai falar quanto que eu vou receber em troca de USDC. Então, se eu vim aqui, né, voltando lá na transação, beleza, eu recebi 0.5 de pod put. Ele é uma relação de 1 para 1 para o asset que eu estou protegendo. Então, se eu quero proteger 0.5 WBTC, eu vou receber em troca 0.5 pod put.
Beleza. Aqui a tela de exercimento, se em algum momento o valor... Assim, eu poderia exercer a qualquer momento, como ela é americana, até a expiração, poderia exercer agora, só que agora não vai fazer sentido, porque o valor de mercado do BTC está acima de 7 mil, né? Isso aqui só começa a fazer sentido se o valor de mercado do BTC cair abaixo do strike price. Tá, esse é o lado do hedge, da proteção, do comprador de seguro. Mas para isso funcionar, eu tenho que ter o lado do invest, né, do tomador de risco. Que é aqui, o tomador de risco, a mesma coisa, ele mostra os assets, as opções em aberto, e aqui o processo é diferente, eu não estou comprando o seguro, aqui eu estou emitindo o seguro. E então ele até mostra um APR simulado aqui, né, do quanto que estaria ganhando para essa data, anualizado. Como funciona? Então eu escolho, eu vou fazer agora com a USDC em vez de USDC. A tela do Invest é um pouquinho diferente, para a pessoa que está emitindo a opção. Aqui eu falo quanto de colateral eu quero trancar. Falar, eu estou disposto a trancar 1.000 a USDC. Aí, esse willing to buy é assim, você tem que estar ciente que pode ser que você seja exercido, pode ser que chegue no final da maturidade e o preço de mercado caiu abaixo dos 7 mil e você foi exercido. Então você estaria comprando, é como se fosse uma opção é como se fosse uma ordem de compra de BTC a 7 mil. Então, aí entra uma excelente pergunta do Ricardo Schmidt. Não sei se o Ricardo quer fazer a pergunta, abrir o microfone, mas é muito interessante a gente entender como é que a gente sabe o preço do ativo, quem determina. Tá sem fone aí? Ele pergunta como é que o PODS recebe essa informação, quem é o Oracle aí que passa, se é uma informação externa ao protocolo. Tá. O preço do strike price, eu acho que é o que ele deve estar perguntando, né, Ricardo? Se foi isso. A nossa implementação, ela não usa price oracles, né? Isso é um pouco diferente do que alguns outros players no mercado estão fazendo. É o physical settlement, não sei o nome disso em português, mas troca física que fala, né, em português. Aqui é um contrato que simplesmente está falando, se eu te dou até o momento do exercício, se eu te entrego uma opção mais um WBTC, você vai me entregar de volta 7 mil USDC. Esse é o contrato. Aqui não tem chamada de margem, então não tem um oráculo de preço com vault aberto. Como a relação desse contrato é o collateral asset, que é a USDC, para o underlying asset, a única premissa que a gente parte para isso funcionar é que o USDC vai ser $1 e que o DAI vai ser por volta de $1. Essa é a premissa que a gente está... foi o trade-off que a gente fez para que não tenha oráculo de preço. Então a gente parte do pressuposto que um USDC vai ser $1 ou que um DAI vai ser por volta de $1. Foi uma escolha nossa, não usar um oráculo de preço, justamente porque como é um tipo de investimento que você precisa de segurança, você está comprando um seguro, entre aspas, um seguro do preço, não ter um oráculo, mais uma exposição de risco, foi uma escolha de arquitetura nossa que a gente fez. Então, resumindo a pergunta, a gente não precisa saber do preço do spot price, a gente não precisa saber do preço do ativo. Quem precisa saber disso é o usuário. Então, se você, por exemplo, quiser a proteção que eu acabei de comprar aqui, se quiser exercer ela, a gente não te trava. Vai ser uma decisão meio burra, entre aspas, né? Porque não faz sentido você exercer uma opção acima desse preço, mas a gente não trava isso para o usuário. Ele tem o direito de exercer. É assim que o contrato funciona. Beleza? Onde que eu estava? Voltando. Então, uma opção de investir a USDC em opções. Você ser um seller, você ser um emissor de opções. Você tem que
Você pode enxergar isso como uma ordem de compra de BTC a 7.000. Eu sou uma pessoa que não teria problema em comprar BTC a 7.000. Como eu enxergo o risco, comprar BTC a 7.000 para mim é uma oportunidade. Então, se essa é a minha ideia, eu posso ser um seller, eu posso ser um emissor dessa opção. Eu estou confortável em comprar o underlying asset se eu for exercido. Então, voltando, se eu quiser emitir aqui 0,14 opções, isso é, eu vou trancar 1.000 AUSDC de colateral, isso, eu vou estar, vou estar sujeito a comprar 0,14 WBTC, e eu vou receber um prêmio por isso, upfront, um prêmio adiantado. Além de que, quando eu for resgatar o meu colateral ao final da maturidade, caso não tenha sido exercido, eu vou ter rendido juros, porque ele vai estar trancado como AUSDC. Então, primeiro eu aprovo aqui a transação. Eu posso escolher também aqui em que moeda eu quero receber o prêmio. Beleza? E vou escolher aqui para vender opções. Por debaixo dos panos, o que está acontecendo aqui, gente? Eu estou indo lá no nosso contrato, o pod put, estou trancando a USDC, estou emitindo 0,14 opções, estou indo no Uniswap e vendendo essas opções a preço de mercado. E o preço é esse aqui, esse 0,9. Então, ele tem até um slippage aqui. Se eu aumento a quantidade, ele demora um tempo aqui para carregar para ele ver quanto que está custando isso. Então, é isso que está acontecendo por debaixo dos panos. Ele está indo no nosso contrato, trancando a USDC até essa expiration date, emitindo do 0 agora 0,214 opções, e indo vendendo no swap, e eu vou receber de volta esse prêmio aqui. Opa, foi rápido dessa vez. Aqui, deu certo. Beleza, vamos ver se foi. Aí, o que vai acontecer agora em dashboard? Era para ter ido. Será que ainda não carregou? Beleza, aqui foi. Então, eu mintei, eu emiti 0,214 pod puts, tranquei o AVE aqui no nosso contrato, vendi as opções para o Uniswap e recebi o premium, o prêmio de volta upfront aqui. Se eu for em dashboard, beleza, agora eu tenho uma posição em aberto, uma posição de investment que eu tranquei 1.500 USDC, ela está trancada até essa data aqui, 27 de 2020, esse foi o APR calculado que eu ganhei nessa posição. Quando chegar o momento da expiração, então semana que vem, quando eu voltar nessa tela, essa opção vai estar numa cor diferente e eu vou poder retirar o meu dinheiro de colateral se eu não fui executado, com o prêmio já rendendo no AVE, mas se eu fui exercido nesse meio do caminho, eu vou ter comprado o underlying asset a um preço que eu me sinto confortável, no caso o BTC a 7.000. Então aí aqui eu tenho as duas posições acontecendo. Basicamente é isso, galera. Esse é o nosso beta aqui do produto. Essa ordem que foi para o Uniswap para vender, ela foi a mercado ou você conseguiu limitar o preço? Eu perdi esse pedacinho. Ela foi a mercado. Para essa nossa primeira versão, isso ainda é uma melhoria óbvia, assim. Ainda não tem nenhum AMM no mercado que o preço funciona de forma dinâmica, sei lá, tipo, tentar trazer um Black & Scholes para dentro de cripto, o Potion tem um outro projeto que eles tentaram fazer isso aí para esse mesmo hackathon, mas a gente pretende trabalhar nisso em breve. Por enquanto está mercado. Bacana.
pessoal aí, dúvidas sobre esse projeto que chegou. Queria, assim, de novo, também parabéns para vocês. Eu sei que foi um projeto que não foi fácil, foram várias iterações aí que esse grupo vem fazendo desde o Almightyfy. Hoje em dia, eu queria que vocês contassem um pouquinho do desafio que vocês estão tendo de criar comunidade. Eu sei que vocês criaram uma turma bacana de discussão no Discord também. Então, contar um pouquinho como é que foi a experiência do Hackathon, lá do Hack the Money, e o que dá para vir aí pela frente. Quer falar um pouco, Gui? Você se apresentar aí. Opa, beleza? Eu sou o Guilherme. Estou na Pods também. Então, eu acredito, assim, acho que a parte mais difícil de fazer... Eu tô sem a câmera, né? Deixa eu colocar aqui. Então, a parte mais difícil... A gente já tinha mais ou menos uma ideia de como é que funcionava dos outros hackathons que a gente tinha feito. A gente implementou um contrato de call pro If Denver. E nesse a gente queria apresentar alguma coisa diferente, que foi esse contrato de AUSDC, né, que recebe a AUSDC como colateral. Eu acho que a parte mais difícil realmente foi entender como é que funciona você colocar um colateral de um token que vai aumentando de valor ao longo do tempo. Essa parte, como ela foi a novidade, né, que a gente colocou, acredito que foi a parte mais difícil, aí foi uma das coisas mais complicadas. E outra coisa também que foi bastante complicado, e as pessoas não dão valor, né, é o fator que a gente trabalhou tudo completamente remoto, né. Foi agora há pouco, né, o Hack Money, e a gente tinha o costume de, como equipe, né, sentar todo mundo junto e escrever numa lousa assim, as nossas ideias. E acho que essa parte foi bem complicada também, de ter que fazer tudo remoto sem poder ter esses insights juntos, né? Eu acho que eu tô vendo a lousa atrás do Hobby. Isso aqui eu trouxe lá, eu falei, vou fazer uma lousa aqui que eu não tô aguentando ficar sem lousa. Mas a gente ainda não tá usando pro remoto. Aliás, se alguém tiver sugestão aí de como tem trabalhado remotamente, o que tem dado certo, e quiser compartilhar, eu acho que seria uma boa, viu? Porque agora todo mundo praticamente está passando por isso, e quem tinha, né, o costume ou a cultura de trabalhar num ambiente de escritório, agora mudando para o ambiente remoto, tem um período ali que você tem que se adaptar, e a gente está passando por isso agora. Eu também falei... Eita, saí aqui, cadê eu? Eu também outra parte, a parte do remoto pra gente foi diferente, mas tem vários hackathons, como a Juju falou, com equipes lá de fora, né? Então acho que isso é normal, que a gente vai ter que se acostumar. Também o set de ferramentas foi um problema, viu? Você sempre menospreza, você fala, só vou mudar aqui, putz, Buildler, tá todo mundo usando, né? Deve funcionar igual o Truffle. Aí você vai deployar um contrato, dá problema, aí você vai fazer o teste, dá problema. Tudo dá problema. Então, o set de ferramentas foi menosprezado no tempo aí. Isso aí é uma coisa que é interessante falar num call desse, porque, cara, por mais que você vá aprender sobre Solidity, acho que hoje um dos maiores impedimentos de desenvolver Solidity não é a linguagem, na verdade é o set de dev kit ali, que eu acho que tá um pouquinho pré-histórico, né? Se você comparar assim como as pessoas desenvolvem com debugger, com um monte de coisa, tipo, por exemplo, programação em Node, que você consegue passar linha a linha ali, cara, é bem complicado desenvolver Solidity. E fora a integração, né? Eu falei, eu acho que a gente já falou disso uma vez. Tem o Ganache Fork Mainnet, o Fábio compartilhou com a gente, eu acho que uma vez, que é bem útil,
Mas para você fazer esses testes do Kovan, nesses Money Legos, né, para você ir interagindo com os Money Legos, você vai tendo que, vou deployar um Uniswap agora para simular, putz, agora o token do Aave não serve, então vou ter que fazer um Mintable aqui. Então aí você começa a virar sei lá, uma saroca de coisa que você não estava contando no seu planejamento. Mas essa é a beleza de buildar para Web3, né? Uma hora uma testnet tem o seu token, outra hora a outra testnet não tem, então você quer juntar dois projetos, você tem que ficar mudando de testnet, testa um pedaço aqui, outro ali. Ainda tá uma estrada bastante com pedregulhos, mas tem muita coisa evoluindo, assim. A gente, pelo menos aqui em São Paulo, tenta passar nos meetups o que tem de evolução, o que tem de coisa melhorando. Teve todo um meetup de Pragma Solidity, versão 0.6 também. Então, assim, as ferramentas de debug, eu vi também, pelo menos lá em Denver, alguns projetos já até colocando, mostrando o debug mais personalizado, você vê aqui e ali, até por cor, né, para ficar mais fácil para o desenvolvedor conseguir explorar, né. E eu acho que principalmente, assim, vocês passaram pela dificuldade de ser uma coisa extremamente volátil, que é opções, né? Então, eu queria saber, assim, lá fora tem outros grupos olhando para os mesmos caminhos e tal, vocês são os únicos a mexer com essa parte de volatilidade, de opções, quem mais está, assim, vocês têm trocado figurinha lá fora? Sim, o que você falou do Solidity é uma outra coisa que a gente fez nesse projeto foi a gente usou o Solidity, o mais novo que tem, para também a gente ficar atualizado, usamos TryCatch, coisas novas aí também, então a gente também aproveitou para ir testando as coisas novas. Aí sobre os projetos, como a gente falou, em janeiro, os dois projetos que começaram aí junto com a gente lá no começo do ano foram o Opin e o Regic. O Regic, para quem ficou sabendo, teve algumas coisas chatas aí tiveram umas vulnerabilidades exploitadas. E agora está começando a esquentar, né? Então agora está começando igual o DEX, começou a sair igual o stablecoin, que cada semana tem uma stablecoin diferente, ainda não está assim, mas tem agora alguns projetos, tem o Potion, que apareceu nesse hackathon também, tem o Primitive, se não me engano, ele também está, ainda não tem na Mainnet. Mainnet mesmo é só o Opin e o Regic, com a ideia de opção, do lado do seller, do hedger, Opin e Regic. Tudo bem, Rob? Eu tenho uma pergunta em relação exatamente a essa questão da concorrência. Eu imagino que para o mercado de opções, um dos fatores importantes seja a liquidez, né? Precisa ter gente comprando e gente vendendo. E acho que recentemente, mês passado, a própria Opin, acho que levantou mais de 2 milhões de dólares. E isso é um fator muito importante, o marketing ser conhecido. E como é que vocês estão vendo essa concorrência com eles, né? Que já estão bem grandes e com bastante dinheiro para atacar a liquidez? Sim, é uma boa pergunta. Liquidez acho que vai ser um dos maiores desafios. Assim, eu acho que um bom exemplo, a gente gosta de usar como exemplo o Aave Compound. O Aave veio atrasado na onda de todo mundo, né? Se você olha 6 meses atrás o landscape aí do mercado, você tinha Compound, BZX, o DIDX, e tinha mais um ali Nu, se não me engano era Nu, DIDX, BZX e Compound. E aí chegou o Aave ali atrasado, só que ele começou a correr, né? Lançando tecnologia, inovação. E agora passou, já tá, se não fosse o Comp, já estaria ali, né? Já teria passado o Compound naquela semana do Comp. Então, assim, a gente acha que sim, liquidez é importante, a gente está correndo atrás disso. Tem que ter um esforço de formiga do lado do seller, principalmente, porque vender proteção é fácil. Vender proteção, inclusive, a gente acha que é uma das coisas, tem UX, tem algumas outras coisas que barra a entrada desse mercado de cripto, mas volatilidade assusta.
Então, imagina eu poder vender para minha mãe, falar, caramba, mãe, você não tem Bitcoin, mas imagina você conseguir comprar um Bitcoin e um seguro junto, seguro para o preço. Eu tenho medo de que amanhã eu vou acordar e vai estar 7 mil, 5 mil, 4 mil, sei lá, né? Para quem não está de fora de cripto, volatilidade assusta. Então, vender a parte do seguro, proteção, hedge, vai ser fácil. Vender o seller, pessoas que estão com interesse em colocar o seu colateral lá. Então, o primeiro passo a gente deu agora, né? Comecei a pessoa a deixar um colateral parado, que não rende hoje, nem liquidity mining, nem interest, já ia ser difícil. Então, a gente deu esse passo da Pods para atacar esse problema. Então, agora não é só deixar o colateral parado, é tipo, você deixa o colateral parado, você já vai ganhar o interest do AVE, mais o prêmio. E se você ainda é um comprador de algum desses ativos, a gente vai lançar com vários ativos, você ainda compra o ativo num preço que você se sente confortável. Então, o lado do seller, um dos pontos que a gente atacou, então, sua pergunta da liquidez sim, a liquidez é importante. O primeiro ponto que a gente vai atacar a liquidez é pelo lado da tecnologia. A gente oferece um produto que hoje não tem no mercado, o dinheiro parado, você como seller, ele não vai ficar mais parado, ele vai ficar rendendo. Então, além do premium, você ganha o interest. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto não tem jeito. Liquidez, a gente está conversando com parceiros, com liquidity providers, com pessoas que têm interesse em comprar em ter uma posição estabelecida, porque é capital intensive, né? É intensivo de capital você ficar emitindo opção. O Opin, mesmo ele tendo levantado agora essa rodada, ele ainda precisa, com certeza ele está também buscando parceiros de provedor de liquidez para conseguir oferecer alguns mercados, né? Então... Então, desculpa. Só para finalizar o comentário do Rob, o que eu diria é que, sim, já tem um player fazendo isso, mas o mercado acabou de começar. Tipo, ainda tem muito espaço para ser explorado de uma coisa que está crescendo tão rápido e tem tanto lado para crescer, né? Tem cripto, tem DeFi, tem ativos sintéticos, tem não sei o quê. Então, assim, a gente acha que realmente tem muito espaço e é saudável ter mais de um time explorando opções, explorando soluções nesse meio, enfim, até para a gente ter uma base de comparativo. Isso para a gente também é uma forma de validação de que o que a gente está fazendo está no caminho certo, se realmente tem outros usuários de outras empresas olhando para isso. Enfim, eu acho que é relevante e é interessante para a gente que tenha pessoas fazendo isso também. Pessoal, tem uma pergunta relacionada. E depois o Daniel Gimenez também fez uma pergunta mais técnica aí das 8h29. Mas a minha é relacionada a esse tema. Vocês estão pensando em fazer uma assim, incentivar o provedor de liquidez, que nem está na moda agora? Que a gente viu uns casos tipo da Balancer, que foi de 0 a 100 na velocidade da luz aí, né, por conta desses programas. Vocês estão olhando? O que vocês acham dessas movimentos aí? Quer falar, Babi? Pode ser. Então, acho que parece que o movimento de liquidity incentivizing em DeFi está virando table stakes. Table stakes é tipo, talvez se você não tivesse, fica de fora da brincadeira. Então, assim, a minha resposta para isso é a gente está olhando, a gente está aprendendo com os outros times, entendendo como que eles estão fazendo isso, como que esses tokens que eles estão distribuindo ajudam o protocolo e ajudam o usuário, no final das contas. E a gente está pensando se isso faria sentido para o nosso caso específico. Acho que não olhar para isso pode ser uma questão de, sei lá, suicídio no mercado que a gente tem agora. Mas também fazer de qualquer jeito ou fazer de um jeito que não adiciona valor de verdade para o protocolo também pode ser suicídio. Então, acho que faz muito sentido a gente olhar para isso com todo o cuidado possível para entender o que faz sentido para a gente, se é que tem alguma coisa que faz sentido para a gente nessa forma, né, nesse mecanismo. Acho que a gente, vindo da mainframe, a gente viu na pele ali o que pode trazer de problemas você, desde regulamentação, desde jurídico lá, até no produto, você não tem um token economics que você não está bem pensado, enfim. Fora isso,
pensando no token economics, né? Como que vai funcionar, se ele vai ser governança, se ele só vai ser dividendos, mais estilo synthetics, né? Tem essas pontas a serem resolvidas. Fora isso, tem, se for governança, ou se for o sistema de distribuição, é um trade-off, né? É difícil, porque tem, assim, você pega o Balancer, para quem acompanhou, pô, a galera tá fazendo a votação, teve um dia lá que a votação tá acontecendo no Discord, os endereços o cara tá enviando na mão, eu olho para aquilo e dá uma coceira, mas, assim, por outro lado, tem o tempo do mercado, né? Você tem que aproveitar a oportunidade que ela tá lá, então é uma decisão difícil, assim, a gente tá pensando, mas nada definido ainda, Fábio. Pessoal, acho muito bacana, né? Eles comentaram um ponto muito importante, que eu acho que, assim, nós como comunidade, eu acho que a gente só vai conseguir com que essa superioridade técnica dos projetos apareçam mais, baseado em a gente usando, a gente colaborando e tudo mais. Então, eu insisto muito, assim, para que o pessoal que acompanha e tal, a melhor forma de retribuir é efetivamente testando, usando as funcionalidades e tudo mais. Porque muitas vezes tem muito projeto lá de fora que é só marketing, só AUE, e ganha uma visibilidade gigante. É o que ele está falando agora. Assim, o pessoal joga as keys num chat para falar, gente, tá aí, usa e tal. E assim, é uma enganação, porque não é gente de verdade que está usando. Muitas vezes é bot e tudo mais. Então, eu queria, assim, que vocês, número um, mencionassem os principais canais aí que vocês estão, eu sei que vocês estão precisando de ajuda, seja no Twitter, Discord, seja em achar mais developers para testar as ferramentas. E daí também agradecer ao Rob, que graças por livre e espontânea vontade, veio e se propôs a ensinar várias coisas bacanas aqui na comunidade. E se não fosse um papo que eu já estava tendo com o pessoal da Ethereum Foundation e tal, a gente já está com um meetup de agosto agendado. Então, o Rob vem a falar com a gente agora em setembro. Então, Rob, só para a gente não estender muito, que ainda tem mais um projeto para apresentar, mas você passar por linhas gerais, assim, como é que a gente te ajuda? É o Help Me, Help You, para o pessoal dar uma força para vocês. E o que você vai trazer aí para a gente no meetup de setembro? Tá, beleza. Eu vou deixar no chat aqui, gente. A gente está abrindo grupos fechados para o teste do beta, né? Seria muito bom feedback na interface, porque options é um assunto difícil. Quanto mais fácil a gente conseguir deixar para as pessoas entenderem, ajuda muito a gente. Então, a gente vai deixar aqui o link para vocês se inscreverem no beta. A gente vai mandar uma newsletter com os detalhes, passando um roteirinho. E sobre o Meetup, e aproveitando para responder a pergunta não respondida, que está no mesmo assunto das 8h29, sobre como que foi desenvolver, então acho que a primeira coisa foi o que a Babi falou ali atrás, competição é bom, né, para o mercado, então esse foi um dos primeiros motivos. Eu quis testar o Buildler, porque o Truffle não tinha nenhuma opção, e eu falei, cara, deixa eu ver como que... Eu vi que são argentinos, né, o pessoal do Nomic Labs, eu falei, cara, deixa eu dar uma força, eles estão super ativos na comunidade, deixa eu ver como que é. Esse foi um incentivo. Nem fui testar primeiro o console log, eu achei interessante também essa feature, mas fui para ver, testar o que está aí rolando no mercado. Aproveitei e testei o Waffle, que também é como se fosse o Matcher, o Assert de teste. Testei todas essas features novas, eu gostei muito. Eu, pessoalmente, surpreendi. A comunidade do Buildler no Telegram é super ativa. Tem vários pessoal mais técnico ali, o Ronan, ele fica comentando, o pessoal do Gelato Finance, fica umas discussões legais, técnicas no canal do Telegram do Buildler. Posso mandar aqui o nome. Então eu gostei disso, porque eu sentia que no Open Zeppelin, no fórum do Open Zeppelin e no Truffle, eu não tinha um acesso tão direto com o desenvolvedor ali. Essa foi uma vantagem que eu percebi usando o Buildler. Ali o Ao Quadrado, né, um dos criadores, ele é bem acessível para você perguntar dúvidas. E a ferramenta, assim, gostosa de mexer, que ele vai ser parte aí do tema do Meetup de setembro, né? Eu vou fazer um projeto, sair um pouco do remix, geralmente a gente fala remix, eu vou fazer mostrar no exemplo
como estruturar um projeto com todas essas ferramentas. Então, como usar um AFO, um teste simples, como usar o Buildler para fazer um compile, um deploy do contrato, já colocar um Solhint, aí um linter de Solidity, mais um Preacher. Então, como se fosse, né, se eu for pegar um projeto um pouco mais sério, que eu quero levar para desenvolvimento, quais são os stack de ferramentas aí que eu ando usando e ando gostando, vou passar uma geral nesse meetup aí de setembro. O pessoal agradece que não só você vai trazer coisas completamente diferentes, mas coisas muito boas e que, assim, ajudaram vocês, né? Então, o pessoal que entra aqui na comunidade e tal, cara, o que vocês têm de coisa disponível para aprender, assim, não tem desculpa. E uma galera muito bacana que está aqui sempre para passar, para dividir. Eu acho que essa é a nossa ideia, né? Então, agradecer ao pessoal do Pods, parabéns, foi um puta projeto legal também. Muito orgulho de ver vocês lá, como destaque, sim, entre os finalistas. Então, assim, se alguém tiver mais alguma perguntazinha rápida aí, bora fazer, senão já começo a chamar a Yasmin e a Dani para se prepararem para apresentar também o que o Capivara Coders aprontou no Hack do Miami. Obrigadão, pessoal. Lembrando que o meetup de agosto vai ser apresentado pelo Ricardo. Ricardo, você está sem microfone, né? Tá pelo PC, pequena. Vou deixar elas apresentarem aqui, mas no próximo meetup que você vai nos passar, tá bom, pessoal? Vamos lá, Dani e Yasmin, preparada? Beleza. Boa noite, pessoal. Oi, boa noite, gente. Meu nome é Daniela e a gente vai apresentar aqui a ferramenta a aplicação que a gente desenvolveu como Capivara Coders lá para o Hackamani. O grupo que participou, no caso, foi o Danilo e o Rodrigo, que não estão aqui hoje. Eu sou a Daniela, que fiz mais a parte de negócio, e a Yasmin, que fez front-end, que está aí também. Bem, o que a gente desenvolveu foi o Identity Money, que seria uma solução centralizada para validação de documentos, que oferece dados de identidade confiáveis, né, devido à validação desses documentos, para serem consumidos, e o dono da informação teria o controle total aí dos seus dados. Como ele funciona? A gente chama de persona qualquer pessoa que queira validar os seus dados, tá? Então, essa persona cria um registro aí no nosso Identity Money, escolhe qual validador que vai verificar os dados, né? Esse validador, depois de se registrar, escolher a estratégia de negócio dele. E como ele vai prestar esse serviço, ele vai aí estar validando essas informações. E o consumidor seria qualquer um que, de repente, gostaria de consumir os dados. A tecnologia que a gente usou, no caso, foi Solidity para o Smart Contract. A gente fez uma integração com o Ports para usar como wallet. E o front-end foi Angular, que foram feitos 2 front-end, um para o persona e um para o validador. Eu vou passar um vídeo. Vocês estão vendo o vídeo? Sim, Dani, dá para ver. Se você quer colocar a tela cheia aí. Oi, desculpa. Quer colocar a tela cheia? Sim. Boa, obrigada. Então tá, aqui é o vídeo da ferramenta mesmo, tá? Então aqui seria, no caso, a persona, ela vai logar com a wallet do Ports. Então ela loga na aplicação. Ela se registra. Aqui é a home, onde ele consegue verificar aqui os dados validados,
os não validados e os que estão aguardando a validação. E adicionar mais informação, que então aqui ele adiciona a informação que ele quer, enviar para validação, e aqui o valor que ele vai pagar para o validador, tá? Ele vai colocar o wallet do validador e vai enviar. Essa parte de notifications aqui seria os consumidores mandando notificações para que ele aprovar ou não a utilização da informação. Como ele tem o controle da informação, ele precisa aprovar. Aí a gente tem um link para o Etherscan da wallet dele. E o backup da private key dele. Agora é a parte do validador. Quer falar, Yas? Posso falar? No validador, o validador, ele começa fazendo o login com o ports também, com a lista do ports, para aí sim poder desbloquear a função dele conseguir criar o validador, porque ele precisa se adicionar como validador primeiro. Aí libera a opção para se adicionar como validador. Ele precisa selecionar 2 métodos, né, qual ele quer, se ele quer cobrar por uma validação ou não. Aí vai ter a parte das validações pendentes que são enviadas para ele. Vai ter a listagem de todas as validações também que ele já fez. E também vai ter o profile, onde fica a quantidade de validações, o link para o Etherscan e o stake dele. E também tem a opção dele fazer o saque desse stake que ele tem na wallet dele, que é essa última etapa. E do Validator é isso. E é isso, gente. Essa foi a aplicação que a gente apresentou. Ficou bonito, hein? O pessoal do front foi... Com a sua ajuda, Julinha. Oi? Com a sua ajuda, né? Eu ajudei na tradução ao vivo e fiz questão de ser bem imparcial, assim. Eu acho que o pessoal que estava julgando gostou bastante do fato de... acho que principalmente o que foi bacana foi que a organização perguntou se eles tinham... se eles estavam ok para apresentar na língua mãe, né? E realmente muda muito, né? Quando você tem essa oportunidade de poder apresentar na língua que você se sente mais confortável para explicar o projeto. E daí eu fui chamada para fazer a ponte, e como a gente já trabalhou junto, tudo mais, eu tentei ser o mais imparcial. Mas achei bacana também a ideia da pessoa ser remunerada por validar, né? Essa é a ideia do Isso, essa é a ideia. O que foi mais difícil, assim, para vocês, durante o mês do hackathon, de colocar as ideias no lugar e tal, toda a parte de arquitetura, o que foi mais desafiador? Eu acho que o tempo, né, foi bem rápido, apesar que a gente já tinha essa ideia antes, teve que desenvolver ela novamente aí para o hackathon, mas o tempo foi bem corrido. Sim, e também que tinha que fazer a ligação com ports, que era uma coisa diferente da ideia que a gente tinha, e que pegou a gente um pouco de surpresa também. Tem uma pergunta aqui no chat. Na blockchain, todas as informações são essencialmente públicas. Como é mantida a privacidade dos dados? E hoje, o dado ainda não está criptografado lá, mas esse seria um plano futuro, criptografar o dado lá na blockchain, apesar que hoje quem tem acesso à informação é só quem possui a informação, que seria o dono da informação, só ele que tem acesso, no caso.
Mas no futuro a gente pretende fazer isso criptografado. Sim. Pessoal, mais alguém tem perguntas para o pessoal que apresentou o Identity Money, Capivara Coders? Qual é a vantagem do uso da Portis em vez do Web3, como, por exemplo, o MetaMask? Na verdade, usar o Portis foi meio que pro Hakamani mesmo, tá? Foi mais para utilizar ele para o Hakamani. É que eles tinham os requisitos, né? E tinha que usar algumas aplicações que eles tinham mostrado lá e a gente escolheu esse Portis. Mas, assim, antes deles avisarem isso, não era nosso plano usar ele. Na verdade, era usar uma wallet própria mesmo, sem estar utilizando de outra wallet. Isso. O Portis, eu acho que eles foram... o Shapeshift comprou ele, se não me engano, há uns meses. Para quem tem aquela wallet do Shapeshift lá, vai poder fazer integração com o Portis. Realmente um projeto que começou, foi ganhador de hackathon, e daí eles tiveram a ajudinha da Binance por um tempo. Então, tem até uma entrevista no meu canal com os caras e tal. Mas muitas vezes, né, realmente, Bounty está dando um prêmio bacana, por que não testar, né? Então, e vocês tiveram dificuldades, né, com a carteira da Portis, não foi fácil, não? Não, foi bem complicado. Sim, foi difícil de mexer, sim. A gente demorou, acho que quase uma semana e meia, 2 semanas só para fazer a integração com as duas aplicações. Gente, mais dúvidas? Para Dani e Yasmin? Eu queria só dar o parabéns, né, pelo projeto. Legal também ver mais mulheres, mais diversidade aí da comunidade de dev que a gente sofre aí com conseguir diversidade. Parabéns, meninas. Parabéns também para os dois que não estão aqui. Obrigada. Obrigado. Parabéns para todos. Parabéns, pessoal. Obrigada, Sol. Obrigada. Gente, muito bom. Está disponível, então? Tem algum link aí do Capivara Coders para dividir no chat com a turma? De link, a gente tem o link do GitHub, Sol. Que a gente foi compartilhado lá no Hackathon. Bom, fiquem à vontade aí para dividir com a gente. Sempre se juntar aos meetups que a gente vem fazendo aqui mensal. Enfim, acho que eu consegui dividir bastante coisa aí com vocês, de links, trazer os brasileiros que representaram lá no Hack the Money. Parabéns ao pessoal do Capivara Coders, pessoal do Pods e o pessoal do Atomic Ninjas. E vocês, muito obrigada por terem essa paciência de explicar no detalhe aqui com a gente nessa noite. Foi bem gostoso. Enfim, sempre no que pudermos ajudar a crescer, multiplicar esse conhecimento, acho sempre muito legal. Então, obrigada a todo mundo. Comuniquem-se, está todo mundo sempre bastante corrido, disponível, mas a gente tem vários chats dentro do app do Meetup, tem lá um canal de discussões, Telegram também estamos por lá. E a todo mundo mandei um convite para os meetups já meio que recursive, assim, vai todo mês, então a terceira segunda-feira de cada mês, das 7 às 9 da noite, é horário de meetup, então reservem na agenda, esse horário nobre aqui pra gente. E obrigada a todo mundo. Quem quiser continuar aqui no canal socializando, vou parar de gravar agora, daí pode falar besteira, que daí não vai pro YouTube. Um beijo, pessoal. Obrigada.